Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar aqui com a Lélia, esperando o pessoal começar, chegando. A Lélia já entrou. Olá, Flávio. Tudo bom, Lélia? Muito bem. E você, Guilherme? Tudo ótimo. É, Boa que bom. noite. Boa noite, boa noite. Estamos nos falando hoje, mas te conheço aí desde que vocês chegaram em Curitiba. Ah, que legal, que bacana. Aham. A minha esposa sempre fala muito bem de você, de vez em quando eu acompanho seu trabalho nas redes sociais também. É. Eu adoro ela, eu acho ela uma simpatia. Ai, que bom, que alegria. É. Então, aliás, vocês são uma família linda, porque as duas picurruchas são umas fofas de bonita, né? Ah, gente, elas são ótimas mesmo. A Kátia e a Esté são uma alegria tão grande. Uhum, eu Então, imagino. acho que para a gente começar, você pode se apresentar um pouco, né? Tá, E aí a gente vai, a partir disso, conversando tudo sobre o tema. perfeito. Bom, então eu sou Lélia Mello e psicóloga, casada, sem filhos, apesar de ser uma orientadora familiar, tive 4 perdas consecutivas, né? Uma em cada ano. Acabou que não tive filhos biológicos, então o meu filho está aqui do lado no escritório, que é o meu marido, tá ali, né? Enfim, e trabalho na área há uns anos já, me formei, era o que eu queria. E hoje, fiz uma pós-graduação mais do que boa, com professores que tiveram sua formação na Universidade de Navarra, mas o curso Uhum, foi em Curitiba com professores da Universidade da Colômbia. uhum, Então, eu sou uma psicóloga que atendo presencialmente e faço orientação familiar para pais. Eu atendo individualmente, presencialmente em Curitiba, no consultório, uhum. e faço esse. Hoje, mais do que nunca, estou com os atendimentos todos online, né? Não deixei, faz 2 meses e meio que eu não vou ao consultório, mas é isso, a área da psicologia, né? E da orientação familiar. Então, estou à Uhum. disposição aí para quem precisar. Ah, que bacana. E Lélia, qual que o título é bem interessante, né? Já é bastante, o título já é o tema da discussão e já começa. Qual que é a diferença entre autoridade e autoritarismo? Uhum. Então, o autoritarismo ele é exercido por pais que, na verdade, não querem exatamente o bem do seu filho, tá? É meio inconsciente, Uhum, mas não querem porque o que prima para eles é que eles têm a necessidade de serem obedecidos. Então, eles são pais com uma suposta autoridade muito autoritária, que é uma autoridade opressiva, uhum, entendeu? Ela é muito fria, ela é muito dura, ela é de cima para baixo, linear, né? E os filhos tendem a obedecer por medo, uhum, por às vezes pavor, né, de desobedecer, tá? A autoridade verdadeira, ela já é dada aos pais com o nascimento dos filhos. Eu digo que os pais não têm que ter autoridade, eles são de fato autoridade, né? E a autoridade, ela se manifesta no saber. O filho olha para aquele pai, para aquela mãe, e ele percebe que os pais sabem mais do que ele, né? E os pais guiam guiam os filhos, dirigem a educação, mas dirigem de maneira respeitosa e carinhosa, né? uhum, Então isso faz efeito, porque os filhos olham de baixo, olham para aqueles pais e veem, nossa, o meu pai e a minha mãe, eles sabem das coisas, porque eles falam uhum, coisas que interessantes, né? Eu vejo o que eles falam e o que eles falam acontece, entendeu? Então eles têm, os filhos obedecem por olhar para os pais e ver que eles são figuras confiáveis. Interessante, né? Não porque obedece, porque são adultos.
Ah, são mais maduros. Ah, tiveram mais experiência. Não, eles veem que ali tem amor, que os pais têm querem o bem do filho. Então, se tem todo esse afeto envolvido, é porque o que eles falam faz sentido. Uhum. Então, semiconscientemente, os filhos, é assim, eu vou obedecer. Entendi. Passa, quer dizer, a autoridade, quando exercida, inspira a obediência nos filhos de uma maneira mais natural, né? Mais Mais segundo a ordem da razão e tudo. Isso, mais natural, mais funcional, exatamente, entendeu? Ela bem Hum. exercida é eficacíssima, quer dizer, bem exercida por uns anos, os pais podem soltar os filhos depois dos 20, entendeu? Que eles vão embora com muitas competências, né? Uhum. Então, vale a Agora, pena. muitos pais, veja, hoje há uma crise da autoridade, sem dúvida, né? Parece que os pais oscilam entre não exercer nenhum tipo de autoridade, ou seja, simplesmente largar as crianças, ter uma certa crença de que se as crianças forem soltas ao seu bel prazer, de algum modo elas vão aprender as coisas, de alguns modos elas vão se direcionar. Aham. E de outro lado, os pais, quando tentam exercer autoridade, são excessivos, daí eles se excedem, daí na hora de tentar voltar, eles largam a criança e ficam oscilando entre essa história de não exercer. Parece para alguns pais, influência da pedagogia moderna, de Uhum. outras coisas, Rousseau e outras É, porcarias, isso. que simplesmente se você, qualquer tipo de exercício de autoridade é autoritarismo. Então como Exatamente. que, tudo, se eu exercer autoridade, eu estou sendo autoritário, se eu não deixar a Isso. criança fazer o que ela quer, eu estou sendo autoritário, se eu não deixar todas as expressões dela são boas, né? Quer dizer, tudo que ela Isso. faz de expressão é boa. É. E na verdade parece que não é assim. Como que os pais podem encontrar esse equilíbrio no dia, certo? No dia a Uhum. dia, na forma como eles lidam com as crianças, Uhum. para não, quer dizer, não cair nessa confusão de achar que qualquer tipo de autoridade já configura autoritarismo, né? Uhum. Pois olha, eu estava pensando no seguinte: a autoridade está colapsada no mundo, nas instituições, né? Não é só nas famílias, com os pais, tá? Balançar a estrutura da autoridade. Então, os pais hoje estão sofrendo as consequências disso, né? E aí, se você disser a palavra assim, ó, o pai conduz, dirige, guia, essas palavras, para muitos segmentos, são mal vistas, né? Uhum. Mas o fato, então, tanto eu posto no meu feed palavras meio certeiras, assim, às vezes eu sou meio muito direta, né? Faça Uhum. assim. O pai é assim, a mãe é assim. Então, por quê? Para os pais resgatarem a simplicidade de ter o comando do navio. Entendeu? Quanto menores as crianças, mais comandadas elas devem ser e realmente amorosamente comandadas. Entendeu? O pai guia, o pai põe a luz e leva junto, empurra, puxa pela mão, entendeu? Dá os segmentos, faz os roteiros, tá? Pai e mãe tem que ser assim, ter essa clareza. A criança Uhum. pequena só entende a linguagem clara. Tá? Esse Uhum. mais ou menos depende conforme, talvez, essa coisa aí. Por favor, você Por pode, se favor. fizer isso, eu te dou isso, não sei o quê. Parece um escambo, assim, com a criança, né? Uhum. É muito confusional para ela. É muito confuso, tá? Aí ela não vai, como eu escrevi outro dia, ela vai pela terceira via. Tá? Ela escolhe, daí ela escolhe. Aí, claro que como ela é imatura, ela, né, inexperiente, ela vai escolher mal, entendeu? Uhum. Então, os pais têm que ter as palavras, Guilherme, assim que eu digo. Olha, é certo, é errado, esse é bom, esse é ruim, esse é falso, esse aqui é verdadeiro, isso aqui é justo, isso é injusto. Perfeito, perfeito. Entendeu? É assim, clareza, 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 porque nós estamos, enquanto sociedade, não só família, né? Num estado confusional. Pessoas muito boas, mas muito boas, né? De boa índole, que têm as melhores intenções, estão equivocadas por Uhum. causa de muito malabarismo, entendeu? Quando não é. Na verdade, muitas coisas da educação, elas têm uma referência no bem e no mal, no feio e no Claro, errado, né? perfeito. Então, com essa linguagem vai.
entendeu? E isso mais quando as crianças são pequenas. Ó, que Lélia vem para São Paulo, Fábio pura sabedoria. Então, quanto mais, e aí quando eles vão crescendo, Guilherme, é claro que o pensamento da criança de 8, de 9, de 10, de 12 anos, depois da adolescência mais, né? É um pensamento que é mais complexo. Segundo o Piaget, entra no período formal. Então, eles têm já uma habilidade de transitar por várias coisas, ideias, conceitos, para definir um depois, entendeu? Uhum, Mais tarde, né? uhum. No sentido de pensar, mas depois eles vão ter que depois de transitar, eles vão ter que escolher alguma coisa, que é o que os pais disseram sempre, o que era o certo, o bom, o bonito, o justo. Claro. João, duas coisas. Uma, o Sérgio Morcelli entrou aí, que é professor de matemática, meu professor de matemática favorito, mandar um abraço para ele, que Ah, é. mandou aí. E o João falou, será que os pais vão ser educados primeiro? Não, com certeza. Acho que Com até certeza. um dos temas principais aqui que a gente está tocando, no fundo, é a reeducação dos pais, ou seja, é a educação dos pais para eles poderem exercer autoridade, porque Isso. se os pais não se educam para Aham. poder viver essa autoridade, aí como que eles vão passar ela para os filhos? É impossível, né? Então, É, na ordem lógica, vem primeiro a educação dos pais. E sabe isso. que uma coisa que é experiência minha de colégio, assim, que foi uma das coisas que eu vi também, os males de várias ideias da pedagogia moderna, Uhum. foi assim, no dia a dia do colégio, quando eu comecei a ver que essa coisa de, não, reduza a autoridade, deixa solta, deixa que eles É. descobrem. E aí eu fui Uhum. testar isso algumas vezes, certo? Fui testando Uhum. isso na sala de aula, Uhum. uma, duas aulas que você faça isso, você já perde o controle da turma. Se não é claro para eles, ó, isso é errado, isso é certo, esse clima do relativismo atual, me Uhum. parece que ele está criando, você usou uma palavra muito boa, um clima generalizado de confusão, e Isso. quem mais sofre com isso são as crianças. Perfeito. Parece que circula, e aí misturas com uma psicologia meio mal construída também. Não, Isso. se a criança, se o pai exercer autoridade, a criança vai se tornar traumatizado, vai É. ser insegura, né? É. E eu não sei a sua opinião, mas me parece que, queria ouvir sua opinião, mas me parece que, na verdade, quando você não exerce autoridade, quando você não é claro nos comandos, quando você não deixa, não fala para a criança, isso é o certo, isso é o errado, isso pode, isso não pode, não tem limites claros, é É. aí que ela vai se tornando insegura e é Isso. aí que ela vai se tornando traumatizada. Então me parece que é o contrário daquilo que Contrário. está se propagando, né? Exatamente. É o contrário. Olha, até os anos talvez 70, eu lembro que a palavra era, até os anos, não, depois dos anos 70, era assim, não reprimir. Eu Uhum. lembro, eu era, né, pequena, eu via que muitas mães entraram nesse clima de não dizer não, porque a criança tem que pôr o melhor dela, né, para fora, se expressar, pintar a parede da sala, tanto faz, a expressão. Se você inibe, você reprime. Reprimir é mal, né? Então Uhum. a palavra de ordem era não reprimir. Bom, passaram-se uma ou duas décadas e a palavra de ordem veio a ser limite. Centenas e centenas de livros e de trabalhos sobre limite de filhos, entendeu? Então, infelizmente, também a humanidade, né, caminha, ela é polarizada, né, Guilherme? Uhum. Polarizada, ela vai daqui, vai para. Ainda bem que depois ela vai se centralizando, moderando, entendeu? Eu acho que Sim, sim. nós estamos numa época de buscar a moderação, o bom senso, a virtude, né, que é o ponto médio, entendeu? Mas, de fato, confundiu muito e essa abertura irrestrita na infância dá muita insegurança. São crianças que se perdem ali, logo na infância, inclusive, entendeu? Nem precisa esperar a juventude ou a vida adulta, entendeu? Ou seja, crianças bem pequenas, soltas, já se perdem, já estão confusas quando largadas para sua própria Sorte. curiosidade, como é o termo que o pessoal está usando, né? É. A curiosidade é ótima e toda criança tem curiosidade, o ser humano tem curiosidade, mas ainda assim, tá? A educação familiar deve ser uma educação condutora. Ela Uhum. tem que ser um dique, assim, respeitando o jeitinho, o temperamento, né, as peculiaridades de cada filho, entendeu? A educação familiar também é personalizada,
né? Uhum. Mas existe um conjunto de regras que devem mobilizar todos na família, tá? Só que a Perfeito. educação da autoridade, ela, claro que não se baseia só nas regras, é muito pouco só regras para uma pessoa humana, né? Então, o que que eu acho que está faltando para os pais terem mais força, mais poder, né, diante dos filhos? Guilherme, um entusiasmo. Porque parece assim, como ensinar é custoso, porque é para não ter preguiça, né? É para não ser guloso, né? É para não ser irritado, entendeu? É tudo que vai contra as tendências meio que naturais, né? Uhum. Então, fácil não é. Só que os pais também ensinam aborrecidamente. Tem pais que são tediantes e tem pais que são duros na queda, que daí para exigir, exige com dureza. Pensa que a vida é fácil? Você pensa, eu na minha época, isso e blá, 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 Sim, né? Entendeu? Então, sim. é essa atmosfera familiar que está errada. Você entendeu? Os pais têm que olhar com grandiosidade todas as virtudes para as quais eles querem encaminhar os seus filhos, entendeu? A virtude é alegre, é boa. A virtude é uma questão assim, ganham todos. O filho vai ganhar e com quem ele conviver vai ganhar também. Uhum. Né? Ou Entendeu? seja, o clima da casa tem, o clima de uma casa em que a autoridade é bem exercida tem que ser um clima alegre, né? Porque a verdadeira autoridade é alegre. Isto. É alegre. Tem que ser entusiasmante, tem que ter muito bom humor. Porque, claro, fácil, fácil, fácil não é. Quem não queria ficar na cama até mais tarde, né? Quem não queria comer Uhum. muito mais daquela sobremesa, né? Entendeu? Mas não é fácil, Guilherme, mas é elevada demais. As virtudes Perfeito. são muito elevadas. Então, os pais têm que trabalhar com essa alegria mesmo, esse entusiasmo, que eu digo, entusiasmo é uma força alegre, e puxar os filhos nessa alegria. Porque pai Muitas vezes chato é os muito pais não se envolvem também, né, Lélia? Especialmente o pai, né? Quer Uhum. dizer, às vezes o pai é muito distante da. Lá no colégio, por exemplo, o outro colégio que eu passei também, os lugares que eu trabalhei com educação, sempre via isso. Às vezes a mãe lá muito preocupada, né? É, E a figura paterna muito ausente, assim, muito fora, meio off, assim, né? E isso, daí o pai vai off, ele não demonstra o amor, ele também não dá as direções claras. E daí chega, a criança está fora do controle, ele chega isso, e, e dá uma briga mais dura e tal. é, Mas já é como se fosse uma tentativa de remediar uma coisa que já está meio descontrolada, né? perfeito, é. Então, veja bem esse pai ausente. Ele não foi responsável moralmente, não foi atuante, nem moralmente, nem afetivamente. Aí, claro que se desequilibra a família. Quem mais é afetado? Os filhos mais frágeis. Aí o filho apronta. Aí o filho é ruim. Daí onde, né? Como que não sei o que, não sei o que, larará, castigo, castigo sobre castigo, né? Quando não tem surra, enfim, palavras assim muito ofensivas para os filhos, entendeu? Mas a Uhum. trajetória para esse filho chegar aí foi a ausência emocional do pai, porque o pai mora na casa, o pai dorme na casa, mas não é presente afetivamente, Uhum. moralmente, entendeu? Isso faz toda a diferença. E não adianta um progenitor, viu? Tem que ser os dois. Sim, Uma sim, atuação articulada. sim. Veja que uma coisa que eu percebo, né? Quer dizer, hoje, São Tomás de Aquino falava a curiosidade como um vício, na verdade, que se contrapunha à estudiosidade, ou seja, para ele a virtude equivalente da curiosidade era, assim, claro, a gente usa curiosidade num outro sentido do que ele está usando, não é necessariamente Uhum, a mesma palavra. uhum, Mas é interessante isso, porque no fundo o que ele fala é que você querer aprender as coisas de uma maneira dispersa, né? O que ele está chamando de curiosidade é você aprender de maneira dispersa, sem uhum. foco. Sei. Isso é uma coisa extremamente negativa. E, na verdade, você aprender com foco, ou seja, você estudar, procurar as coisas querendo aprender tudo, mas mantendo um foco, disciplina, Uhum, ordem, que isso é a verdadeira virtude. Ou seja, quer uhum, dizer, no fundo, às vezes me parece um pouco ter uma crença, seja entre professores, seja uhum, entre alguns pais, seja entre alguns outros, que é o seguinte, olha,
a criança ela se forma por conta própria. Alguém citou aqui numa das perguntas, aí tal da história do protagonismo infantil, ou outros falam, não, eu estou botando protagonismo infantil. Algum outro fala, não, você não pode oprimir a criança, daí outras linhas pedagógicas. Só que o que me parece do protagonismo infantil é que a criança ela tem uma expectativa em relação aos pais. Ela quer que os pais guiem ela o tempo todo. Ela está toda hora que a gente vê aqui em casa, tá toda hora ela quer o direcionamento, ela quer saber. Isso pode, ela pede o limite dos pais. É engraçado porque ela mesma pede, ela quer saber, não, isso aqui pode, ela testa, ela vai. Isso. E às vezes os pais pensam assim, tá me testando, sempre como uma coisa pejorativa, mas também me parece algo, de certo modo, natural, porque ela quer o limite, ela quer saber qual que é o limite da coisa. Então existe esse elemento. Então, eu vejo que essa falta de foco, às vezes, atrapalha substancialmente o projeto educativo. E a criança deixa de desenvolver capacidades por causa de uma visão mal construída de liberdade. Não sei se é esse o caminho, né? É esse o caminho. É esse porque realmente toda criança, ela é pequenininha, você deve ver, olhando para cima para ver a reação dos adultos, do pai, da mãe, da professora, né? Ela espera é tão natural, até obedecer é meio natural. Mandar é natural também. Adulto manda, comanda, né? E criança obedece, entendeu? Ela tem essa expectativa e com o que os pais disserem para ela vai seguir com mais segurança. E aí, Guilherme, eu vou te dizer, famílias caóticas, desorganizadas, sem muita regra, muita lei, sem diretrizes, né? Vão aos poucos deformandinho a parte da inteligência da criança mesmo. Da construção do pensamento, da análise, da síntese, do julgamento, entendeu? Fica tudo assim, desconstruído, fica solto, frouxo. Ela não junta as partes na mente dela. Você entendeu? Tal é uma reprodução do ambiente também liberalíssimo demais. Entendeu? Então, a ordem, que é a primeira das virtudes humanas que se estabelece com o bebezinho, a ordem já faz o bebezinho amadurecer mais do que a desordem familiar. Tá? O bebê não amadurece suficientemente. Digamos que ele possa ter 4 meses com uma inteligência ali, um desenvolvimento de 3 e 2 meses. Tá? A gente vê na escola, criança que ficou com cheirinho, com mamadeira há muito tempo, cheirinho é aquela toalhinha. Mamadeira, chupeta, quarto dos pais, cama dos pais, ela chega na escola com atraso e tem uma dificuldade para aprender. Mas ela tem inteligência na média, o potencial está preservado, entendeu? Então, a importância, né, Guilherme, dos pais compreenderem que eles são autores. Perfeito. Sabe que eu tenho um amigo que trabalha na Fundação Casa, né? E aí uma vez ele estava conversando com ele, estava falando sobre essa questão, eu estava dando aula no colégio e conversando com ele, né? E aí ele me falou assim, Guilherme, você sabe que muitas pessoas acham que os internados da fundação, que eles são crianças que faltam coisas para eles, por eles serem crianças de origem mais humilde. Então, muitas vezes a gente acha que eles têm uma carência e essa carência se manifesta no comportamento agressivo. E ele me falou, não, na verdade é o contrário. Na verdade, mesmo sendo de origem mais humilde, normalmente são crianças mimadas. Muitas vezes criadas pela avó, porque o pai é ausente, que é uma coisa que impacta bastante na formação, e que essa avó, ou às vezes a mãe, deu tudo para a criança. Ele falou, toda criança que eu converso aqui na Fundação Casa, fala assim, eu dei tudo para ele, eu forneci tudo, eu deixava ele fazer tudo. Então, você vê claramente que a criança se perdeu mais pelo excesso de bens que foram dados, ou de liberdades, né, que foram dados a ela, do que por uma restrição de fato, ou seja, do que por um guia moral mais sólido. Isso me chamou bastante atenção, porque batia com a minha experiência da sala de aula, né? Eu acho que uma coisa interessante. Sou mãe, estou lá cuidando do meu filho, sou pai, e sinto que eu estou exercendo essa autoridade de uma maneira meio equivocada, certo? Que está sendo um pouco
relaxado ou que estou sendo firme demais. Como que eu posso fazer para algumas ações bem práticas, algumas coisas do dia a dia para ganhar de volta as rédeas desse trato com as crianças, né? Sim. Então, se as crianças forem um pouco maiorzinhas, 3, 4, 5 anos, e os pais estão relafrouxos, né? Uhum, Os pais não podem mudar de repente, sem aviso, porque não é o aviso, é a compreensão. Eles teriam que conversar um pouco com as crianças, ainda dei essa orientação hoje para duas mães, e dizer, olha, nós estamos trabalhando, educando vocês dessa forma, mas tem uma forma melhor que a partir de hoje, é interessante como dá para ter um divisor de águas. A criança entende. Até agora foi assim, a partir de hoje vai ser diferente, que vai ser melhor para todos nós, para vocês, para o papai, para a mamãe, entendeu? Então, o uhum, papai e a mamãe vai ensinar algumas outras coisas para vocês, diferentes, né? Nós vamos fazer junto algumas coisas que daí no campo da exigência, entendeu? A criança vai ter que ter mais ações, ajudar em casa, né? Ajudar o irmão, estudar um pouco mais, nós vamos fazer junto para a gente vai se desenvolver. Então, os pais podem fazer essa conversa que corta a fase anterior, entendeu? Dá para as crianças a sensação de recomeço e, efetivamente, o pai e a mãe têm que mudar. Porque também não adianta fazer isso e vacilar depois, entendeu? uhum, Então, eles têm que fazer perfeito. isso com uma total convicção, entendeu? E é interessante que criança, a partir de 3 anos, já consegue entender que vão mudar algumas coisas na casa. Você entendeu? Uhum, Inclusive com adolescente, tá? Porque até que, se você fizer uma avaliação, é importante os pais fazerem uma pequena avaliação com os filhos, de como está sendo conduzida a família, quais os problemas que estão tendo ali, você entendeu? E dá uma sensação de recomeço. E aí eles explicam, o recomeço vai ser assim, a gente vai acordar a tal hora, e daí vocês não podem chorar para acordar, vão ser fortes, entendeu? Todo mundo vai acordar na mesma hora, a gente levantar cedo tem um dia maior pela frente, que é aquela coisa do entusiasmo. Né, entendeu? Fulaninho vai fazer isso, olha, porque isso é importante para você. A partir de hoje, André, você vai lavar a loucinha do café. Tá? E o Fernando vai tirar o lixo, tá, Fernando? Entendeu? Então vão ser postas algumas tarefas para eles a mais, entendeu? Mas é perfeito, como? É a partir de uma ruptura conversada, esclarecida. E a mudança real perfeito. depois. Então, botar as crianças para trabalhar na casa, claro, com todo esse diálogo, com tudo, é uma coisa muito positiva. Muito positiva. Aliás, as crianças, meu Deus, e adolescentes, eu vejo mães assim, atarefadas, acabadas, cuidando, né, de 66 itens da vida na casa, de fora, de dentro, entendeu? E os filhos têm, arruma a caminha só. Aham. Arruma a sua cama, É entendeu? o dó do filho, né? Nossa, não, e assim, se ele fizer uma coisa, tá bom, mas uma é pouco demais, entendeu? Pro carinha de 8 anos, forte, inteligente, saudável, ele tem que fazer muito mais do que arrumar a caminha dele ainda por cima. Então, Perfeito. né? Então, o que as crianças têm que fazer? Elas têm que ter uma visão mais ampla da casa, da família, né? Que é uma pequena limpeza, e uma colaboração para todos. Eu vou limpar a varanda, que é de todos, entendeu? Vou aspirar o pó da sala, que é de todos, entendeu? Vou molhar as plantas, que é para a casa inteira, para todos os membros da família, entendeu? Então, essa abertura, essa transcendência, Guilherme, porque fica cada um no seu vizinho, que as mães falam assim, não, se ele estudar, para mim, se ele estudar, só queria que ele estudasse, para ele Uhum. tirasse notas melhores, mas é muito pouco. Ele não estuda porque ele tem, né, horas e horas e horas, muitas horas vagas, e aí ele nem Uhum. estuda. Agora, se ele tiver os horários mais apertadinhos, ele vai estudar. É, perfeito. Você sabe, uma vez eu tive um aluno que ele cuspiu no chão, né? E aí Uhum. chamou a moça da limpeza e falou, ó, limpa aqui e tal. E aí Uhum. eu peguei e eu fiz ele limpar o refeitório. Isso, Eu isso. botei ele para ele ir lá e lavar o refeitório, pegar e esfregar todas as mesas, assim, botei ele para fazer isso. Aham. A mãe ligou para o colégio, né?
e ligou falando assim, meu filho perdeu o recreio. Aí eu expliquei para ela a situação, falei, não, não, como assim? Aconteceu isso, daí eu fiz isso para ele poder realmente desenvolver uma coisa, fazer os meninos limparem a sala, essas coisas. Sim, É sim. meio escola japonesa, né? Então tinha uma turma ali, fazia os meninos esfregar, porque eles sujavam tudo, eles tinham tinta, ficavam jogando aquela coisa de escola. E É. aí a mãe falou, a mãe entendeu a situação quando eu expliquei, mas ela ficou uma coisa um pouco assim, ah, não, mas é que eu tenho dó porque ele perdeu o recreio. Quer dizer, o menino fez uma atitude extremamente bizarra, certo? É, Extremamente deselegante, e o que ela está mais preocupada é com o dó disso. Então, é, às vezes me parece que os pais têm um dó tem. meio desproporcional das crianças, e Total. essa coisa meio de como se a infância, claro que tem que ser preservada a infância, que tem que ser, as crianças têm que ser crianças, as crianças não podem ser mini adultos, né? Não podem ser expostas a coisas dos adultos, tem que ser preservada a criança, tal, o imaginário. Mas essa coisa do mundo da criança exagerado, e a criança muito. É uma coisa meio peculiar, sabe, Lélia? Porque às vezes eu vejo isso na educação. Uhum. Coisas ruins, aí a criança já é madura para ver. Então a criança fica solta É, no YouTube, a isso. criança fica ociosa em determinadas coisas, daí tudo bem, aí ela é tal. É. Agora, trabalhar, Uhum. estudar, ler Uhum. livros mais difíceis, não, não, meu filho é muito pequeno, É. ah, meu Deus, ele não sabe o que ele está fazendo, tal, coitado dele. Então parece que tem uma certa inversão, que coisas que são prazerosas, às vezes equivocadas, Uhum. se coloca a maturidade muito abaixo da maturidade adequada, É. e coisas que são virtuosas, que são de Uhum. sacrifício, se coloca a idade lá para frente. Então, não, quando eu Isso. tiver 30 anos, quando eu tiver É. 20 e tantos anos, daí ele tem que É. estudar. Sim, exatamente. Então, para o prazer, todos os prazeres são imediatos. Prazer é já, né? E namorar 11 anos. Aliás, era 16, depois era 15, é 14, é 13, é 12. É Meu uma Deus, loucura, né? Uma loucura. loucura, vai chegar na infância, entendeu? O namoro, né? Namoro na escola, namoro por aí, entendeu? Agora, exatamente, o trabalho, o estudo, o esforço, aquilo que educa e que engrandece uma criança, entendeu? Isso fica para depois. Mas o depois pode não chegar, tá? Porque tudo isso tem que ser instituído na infância. A criança pequenininha pode trabalhar já ajudando alguma coisinha, né? Entendeu? Ela pode ter alguma responsabilidade, ela pode ter compaixão de pensar no irmão, no primo que está doentinho, lembrar dele, rezar por ele, levar um copo d'água para ele. Tá? A criança pequena dá recado na casa, entendeu? Então, assim, essa grandeza, esse macrosistema. Os pais têm que pensar nas crianças mais como macro, entendeu? Porque eles deixam eles no micrinho, no micrinho do egocentrismo, entendeu? Aí fica difícil crescer, que hoje, até o Meleiro fala, né? É verdade, 15 anos é 11, 12. Idade cronológica, 15 anos. Idade emocional, 12 anos. Tá? Porque os É. pais arrastam. A criança tem 4, eu digo, criança de 4 não é. Criança de 4 não é de 2, mas os pais tratam de 4, 2 anos igual. Dos Uhum. 2 ao 4 é a mesma exigência, não aumenta a exigência. Às vezes dos 8 aos 4 a mesma. Exato, entendeu? Então, na verdade, ainda bem que tem, né, todos esses Instagram, e tem livros, e tem cursos, enfim, porque quem agora precisa de educação nesse momento são os pais, para chegarem nos filhos. Por isso que, inclusive, eu nem atendo criança, porque o que significa atender criança e os pais soltos, né? Os pais é que tem que conduzir. Porque o problema das crianças não é um problema psicológico, disfuncional, é um problema de educação, Uhum. entendeu? Perfeito. Não, inclusive, tem uma certa obsessão por diagnóstico. Isso. A criança tem dificuldades em determinadas áreas, isso eu vi várias vezes, assim, experiência. Já não, vamos achar o diagnóstico da criança, certo? Qual que é o diagnóstico? Tinha um aluno meu uma vez que ele teve um diagnóstico, ou dois, entendeu? E aí Uhum. depois eu fui ver, ele não sentava para estudar, ele nunca Uhum. sentou na vida dele
e tinha um horário fixo, calmo para estudar, nunca fez isso na vida. É. E daí os pais foram atrás de diagnósticos, de diagnóstico em cima de diagnóstico, para resolver, para justificar uma questão que era muito evidente. Então parece às vezes que tem uma certa psicologização excessiva Sim. como se fosse tudo um problema clínico, Isso. e o problema mais básico, assim, fica de fora, né? Agora, claro, evidentemente existem casos que a criança pode ter alguma disfunção e tudo, isso não é que... Não estou menosprezando que existam esses casos, mas estou falando que talvez haja um certo exagero, coisas que não deveriam ser passíveis necessariamente de algum diagnóstico um pouco mais cerrado, deveriam ter um contexto mais amplo, às vezes tem um certo reducionismo, né? Isso, exato. E faz umas décadas que está assim, entendeu? E aí toda pequena dificuldade, aquela variação da normalidade na linha, né? Uma variação da normalidade é um rótulo, entendeu? Aí fica assim, então ele tem um laudo. Então então não é problema de educação, é um problema de saúde, entendeu? Aí fica assim, a escola facilita porque tem um laudo, os pais facilitam porque tem um transtorno, né? Mas eu sou psicóloga, eu sei que em muitos casos é real, tem transtornos, tem disfunções, mas não é todo mundo que né, essa gama de crianças que tem as disfunções, entendeu? Ai. Alguém comentou aqui, ó, Lélia, tantas vezes me sinto uma megera por educar minha filha, porque hoje em dia os pais só falam em maternidade leve, disciplina positiva, fica difícil na contramão. O que você acha sobre esse... Eu acho o seguinte, gente, é assim, o critério, o nível de exigência tem que ser alto. Ajudar, trabalhar, estudar, entendeu? Se vencer. Os pais têm que puxar as crianças para as virtudes o máximo possível, né? Mas eles têm que fazer tudo isso com jeito, com respeito e com carinho. Mas tem que puxar. O que os pais fazem? Não promovem os filhos. Aí os filhos começam a apresentar problemas, os pais ficam muito irritados com os filhos, entendeu? Eles ficam assim, desestruturados. E aí eles usam palavras horríveis para os filhos, né? Dão castigos ruins, entendeu? Mas eles não promoveram a educação dos filhos. O que falta hoje é uma educação da exigência. Alguém está pedido aqui para eu falar da disciplina positiva. Eu não tenho assim um conhecimento profundo, muita gente me pergunta, mas do positivo eu penso o seguinte: toda a educação tem que ser positiva no sentido de ser alegre, otimista. Educação otimista, todo mundo para frente, desenvolvimento do pai, desenvolvimento da mãe, todo mundo em virtudes, em busca de virtudes, né? Com muito otimismo, entendeu? Mas os pais têm que corrigir os filhos. Os pais têm que sentar junto ali, um a um, e botar, né? E corrigir depois do ato mal feito. Mas se os pais, Guilherme, fizerem o seguinte, eles promoverem uma formação com os filhos, que são aquelas conversas que se tem com os filhos, explicando bem ou mal, falso, verdadeiro, justo e injusto, eles vão corrigir menos, entendeu? Do que se eles não formarem os filhos no bem e na verdade. Perfeito, perfeito. Não, inclusive porque a própria palavra psicologia é o estudo da alma, né? Isso, muita gente não sabe a palavra psique, quer dizer alma. E quando você não expõe a pessoa ao belo, ao bem, ela vai formando aquela pneumopatologia, aquela doença do espírito. Aquele espírito que ele já começa a não se abrir para a verdade, a não saber o que tem fora dele, se fechar em si mesmo. E essa é uma das piores coisas que a gente pode ter, quando o espírito se fecha nele mesmo, quando ele começa a viver em função das suas paixões, em função do seu próprio egoísmo, não tem pessoa que se dê bem com isso. Sim. E a alegria é uma das melhores formas de quebrar essa casca, né? Aliás, uma vez eu li um livro maravilhoso do Fulton Sheen, é um bispo americano, quem não conhece, vejam, tem vídeos dele, tá? Inclusive tive a chance de rezar lá na igreja dele, lá em Nova York, e ele escreveu um livro sobre o bom humor. E é interessante porque isso que
que você está falando aqui é muito semelhante ao que ele fala no livro. Ele meio que fala o seguinte, que o bom humor ele é extremamente terapêutico, né? Uhum. Porque ele quebra o nosso orgulho, que o bom humor é uma forma da gente sair do nosso orgulho, do nosso fechamento em nós mesmos, da gente quebrar isso e começar a pensar as coisas de uma maneira mais para frente, mais para fora desse orgulho, fazer piada de nós mesmos, em certo Isso. aspecto, ou seja, tirar o peso que nós damos a nós mesmos ou aos problemas, né? Uhum. E que isso, de fato, tem um elemento muito poderoso aí na educação. Então, eu acho que aqui, esse livro do Photon Shift vai exatamente na linha do que você está falando, né? Uhum. E eu não li o Photoshop, mas estou antenada com, né? Porque criança pensa em infância. A infância combina com leveza. As crianças ficam muito assustadas, às vezes, com os seus pais. Eu digo, o rosto que os pais demonstram na hora de uma correção, porque daí eles ficam descompensados, entendeu? E é muito assustador. Então, eu digo para as mães: vocês não estão olhando para vocês, o filho está olhando, eles estão assustados, entendeu? Então, voltando naquela questão, né, lá que você tinha perguntado, tem que exigir muito, a exigência tem que ser alta, é perfeita a exigência alta, mas toda banhada, você entendeu? Banhada, revestida, embrulhada num afeto muito positivo, que é a alegria, o bom Claro. humor e o otimismo, né? Que é o Isso dá amor, né? Quer certo. dizer, o amor para além do... O amor tem um elemento interessante. O amor envolve o sacrifício. É, O sacrifício dos pais. E muitas vezes esse sacrifício se manifesta no bom humor. Às é, vezes um sacrifício é você demonstrar bom humor. Muitas pessoas pensam sacrifício como simplesmente um sofrimento, down e tal. Mas não, um dos maiores sacrifícios do dia a dia é você sorrir, é você estar alegre, é você uhum, direcionar as coisas. é, E quando a gente aprende a abraçar, o Solzhenitsyn, foi um escritor muito conhecido, né, que sobreviveu aos gulags, aos campos de concentração da União Soviética, e ele fala isso, ele fala, olha, na verdade é o seguinte, eu vivi uma vida infeliz, os gulags me ensinaram a viver uma vida feliz. olha, uhum, Era todo tipo de atrocidade que puder imaginar, e sim, ele foi um dos grandes denunciadores dessas atrocidades. E uhum, ele fala que me ensinaram a viver uma vida feliz por um fator muito simples. Você sempre vai ter sofrimento. Não uhum, importa o grau, não importa, você vai ter em graus maiores, menores, mas o fato é, a vida humana não existe sem sofrimento. E aí uhum, você tem dois caminhos, né? Ou você aprende a abraçar esse sofrimento com alegria, com esperança, que o uhum, Solzhenitsyn foi o motor de conversão dele, né? uhum, Inclusive ele se converte quando ele vê a morte de uma pessoa e isso passa pelo processo de conversão, a pessoa que anuncia uma coisa para ele e tal. uhum, E aí você, portanto, abraça esse sofrimento, ou você vai estar sempre lutando contra ele, é, e por mais que você afaste o sofrimento nesse momento, uhum, ele vai voltar sob outras formas, sobre outras coisas, e se você não aprendeu a abraçá-lo, a encará-lo com esperança, é, ele vai realmente ser muito prejudicial. Então, sim, mais ou menos essa é a ideia do Solzhenitsyn, né? Não sei se sim, você concorda com essa linha e tal também. sim. Não, eu concordo. Porque o sofrimento, ele é a maneira como você interpreta o mundo, né? E você tem interiormente, todo ser humano tem uma condição de se libertar da dor, daquela que é da dor que é libertável mesmo, aquela que é inútil, entendeu? Uhum. Aquela que não adianta, Perfeito, tá? perfeito, Agora, existe uma dor fecunda, né? Pode existir uma dor necessária, entendeu? Tem várias perfeito. dores necessárias na nossa vida, várias dores, entendeu? Benditas dores essas, tá? Porque é através delas que a gente se revigora, a gente se Que desenvolve, maravilha. a gente se ultrapassa em algumas dores, entendeu? Isso é perfeito, esse é autocrescimento, é uma grandiosidade humana. Só o ser humano consegue fazer isso. Por isso que, voltando até a questão do doutor, os pais têm que deixar, se os filhos não têm obstáculos, os pais têm que inventar. Inventem Perfeito, obstáculos, perfeito. né? Mas isso é o princípio de toda educação, né? Se você vai Aham, aprender salto em altura, o que que você faz? Você coloca uma barra e vai subindo a barra, vai é, colocando uma barra para a pessoa poder saltar. Ninguém aprende salto em isso, altura isso.
se eu tirar a barra, certo? É Uhum. simplesmente ao princípio de qualquer processo de aprendizado, né? Exato. Alguém perguntou, Guilherme, repete o nome do livro que você citou anteriormente. Veja, eu não lembro o nome. É um livro, sequer tem em português. É um livro do arcebispo Fulton Sheen sobre o bom humor. Chamava alguma coisa sobre o bom humor, ou algo assim. Esse livro não tem em português, mas tem alguns livros do Fulton Sheen em português que são muito bons. Inclusive tem um chamado Três para Casar, que é muito legal. Foram editados pela editora Molokai. E tem vídeos dele com legenda no YouTube, então vocês podem acompanhá-lo lá. Ele foi um dos maiores evangelizadores assim, dos Estados Unidos. Ele fazia vídeos na TV e converteu várias pessoas, né? Uhum. Deixa eu ver aqui o que mais mandaram, para a gente não perder. Uhum. É mais fácil achar um problema na criança do que a família admitir o seu erro, sem dúvida, né? No fundo, o problema começa conosco, né, Lélia? Não É, dá para fugir com disso, né? certeza, é o pai e a mãe. Alguém está perguntando assim, poderia exemplificar essa questão de colocar obstáculos? Poderia. Então, assim, vamos falar do bebê. A mãe acha que o bebê abrir os olhos, ela tem que estar em cima dele, pegando ele no colo e balançando. Deixa o bebê no berço. Deixa ele ficar sozinho com os recursos dele, porque ele vai olhar a cortina, ouvir as vozes que chegam, as coisinhas do berço. Deixa ele se virar já. Ele tem que ser independente desde o bebê. Entendeu? É muito melhor do que ter eternamente uma mediadora. A mãe tem essa. A mãe é leoa, né? Impressionante. A mãe é leoa. Então ela tem uma sede, uma ânsia de suprir, mas de suprir demais. O problema é o excesso. O nosso problema humano é sempre o problema de excessos, né? Então ela supre demais. Ou a criança que está começando a engatinhar, ela está de bruce e quer pegar um objeto, pensa se um adulto não vai e põe o objeto na frente da criança, ele não se exercita para pegar, né? Ou a criança já tem idade de fazer o seu lanche e levar o lanche para fazer o lanche e não esquecer de levar o lanche. Vai o menininho de 10 anos, 11 anos, vai para a escola e esqueceu o lanche. Mãe, esqueci o lanche. A mãe não vai levar o lanche para ele? Não poderia ficar sem o lanche para aprender? Porque aí É, essa mãe, eu sei, na lógico. escola, ela vai levar 10 vezes ao ano o lanche, mais, entendeu? Porque ele vai sempre esquecer. Porque não foi exigido que ele passasse uma fominha na hora do lanche, né? Para nos outros dias não esquecer mais, entendeu? Sei lá, para o maior, o filho de uma amiga minha, muito rica, um nível socioeconômico altíssimo. E eles tinham carros importados, mas os filhos, ela falou, Lélia, eu não vou dar, que eles querem, eu não vou dar. Então ela acabou, deu o quê? Um gol daquele velho, né? Entendeu? Para filhos, ela tinha toda a possibilidade de dar um carrão para eles. Falei, não, se eu der, nunca mais eles vão lutar na vida, entendeu? Perfeito, O perfeito. quarto de segunda a sexta, a empregada não entrava, de jeito nenhum. Entendeu? Tinha 3 empregadas, mas isso é as crianças irem assumindo coisas. Tá? E Perfeito. o mimo não é carinho. Carinho é bom, até 110 anos o carinho é bom. Mas o negócio essa questão da falta de autoridade, da moleza, é a mãe fazer no lugar do filho. Uhum. Ela Perfeito, Lélia. sim. Perfeito. Inclusive, você sabe que a gente vê bastante isso, né? Essa questão de mimar os filhos, de não colocar limite. Os pais hoje é uma coisa assim como se tivesse uma carência afetiva que não está lá necessariamente, que precisa ser suprido o tempo todo. Então, assim, não, eu preciso dar isso porque aí eu estou mostrando meu afeto. Não, eu preciso compensar isso porque tal dia. É. Então, aí, entre descompensações e descompensações, certo? Aham. Na verdade, se o pai aproveitasse aquele momento que ele poderia já ter dado o afeto da maneira correta, se tivesse Isso. aproveitado aquele outra experiência mais É. positiva, não Aham. precisaria dessas compensações, e daí parecem umas compensações meio artificiais, né? Sim, nada a ver. Não estão interligadas, entendeu? Eu vou dizer uma coisa: filho, pode ser uma heresia para algumas pessoas, mas filho não custa caro, entendeu? Filho se É contenta fato. com É. pouco. Filho, criança se contenta com muito pouco. E é um pouco que o pai e a mãe podem dar, entendeu? Quem ama Uhum. as crianças sabe que podem dar.
entendeu? Uhum. Então, todas as coisas que eles ganham, as quinquilharias que esses filhos ganham, os deixam crianças extremamente ansiosas, muito impulsivas, nada reflexivas, bem pouco profundas. Não dá assim, né? Perfeito, perfeito. Então, alguém mandou aqui, olha, escutando vocês eu percebo que fiz tudo errado. Como minha filha pode estar dando certo, ainda que durante seus primeiros 13 anos, ela tem 15, eu tenho errado tanto. E outra pessoa, eu também, Adriano, estou quase me matando. Não, não, sem isso, por favor, a vida é belíssima. Uhum. É, precisa de disciplina urgente. Veja, aqui eu acho que a gente entra numa questão que eu queria ouvir de você. A gente está falando alguns conselhos, algumas coisas que os pais podem fazer, certo? E essa situação, poxa, passou um tempo bom, né? Eu sempre recebo perguntas desse tipo sobre várias coisas, né? Tá tarde demais, quer dizer, já passou uma... Errei bastante tempo até esse momento. Como eu faço agora É, que eu estou tendo contato com uma nova visão, com uma outra linha, estou começando a entender a importância da autoridade, o é. papel que ela pode ter na educação. O que eu faço agora para retomar essa autoridade? Dá para retomar. Por quê? Toda pessoa humana é reabilitável. O cérebro é altamente plástico, entendeu? Então não existe, sim, os períodos propícios é bem melhor que a educação aconteça nos períodos propícios. E quanto menor, melhor. Mas se chegou na adolescência, até no jovem adulto, até no jovem adulto, né? Até um adulto, um idoso muda, né? Então os pais podem promover aquilo que eu falei anteriormente, da ruptura com esse passado, agora com eles crescidos, contando com a ajuda deles. Olha, não é, nós vimos como pais educadores que não deu tão certo, umas coisas deram, outras não deram, mas a partir de agora nós temos uma nova, né, um novo processo, um novo sistema de educação que vai dar muito mais certo, que traz resultados, que é eficaz. Então nós vamos passar, né, a fazer as coisas de uma outra maneira. Os pais Uhum. podem levar coisa escrita, assim, olha, sabe em relação a isso? Que eu vejo que a gente está relaxado, né? A coisa está saindo, tá ficando sujo, desorganizado. Vamos passar, vai ser bom para todo mundo, né? A arrumar, a limpar, a colaborar, a contribuir com os outros. Ou o fulaninho vai passar a ajudar a avó, entendeu? Isso, entendeu? Sim. Assim, uma nova proposta. É uma nova proposta. Os adolescentes, eles conseguem enxergar, eles fazem avaliação já, né? Eles têm uma capacidade de julgamento, os adolescentes, entendeu? Sim, E eles gostam de bandeiras, eles são justiceiros, os adolescentes, né? sim, sim. Então dá para pegar, gente, dá para começar de novo e deem para eles a sensação de começar de novo, que inclusive dá um novo ânimo. Entendeu? Perfeito. Porque o que tá ruim para todos, tá ruim para eles também. Alguém perguntou, o quanto o papel da mãe é importante na formação da imagem da verdadeira feminilidade na filha? Olha, bela pergunta. É. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O papel da mãe é fundamental e o do pai também é. Para a feminilidade da filha. Dos dois. A mãe, pela identificação. Com roupa, jeito, estilo, delicadeza, né? Maquiagem, cuidados e tudo mais. E o pai, pela segurança afetiva que só ele dá para a filha. O pai, se ele for um pai exemplar, ela vai procurar depois, como mulher que é, homens também bons modelos como o pai dela. Senão ela vai aceitar qualquer um depois. E o pai, que de vez em quando elogia, que é presente, né, na vida dessa menina, atuante, que sai com ela, que de vez em quando conversa só com ela, né? Dá aquele tom de que ele é homem e ela fica mais feminina do lado do pai homem. Uhum, Entendeu? Mas esse pai tem que estar presente, ele não pode ser ausente, não pode só existir. Só existir é muito pouco. perfeito. Alguém mandou aqui, olha, agora na quarentena, por exemplo, está sendo um maior problema, pois só somos eu e ela e eu sou fibromialgica. Um prato que eu lavo é dor quase insuportável. E ela vê e não faz nada, eu não consigo mandar.
Sabe que tem uma cena sobre fibromialgia, vai parecer que não tem nada a ver, mas é muito belo. Tem um livro do Chesterton que chama O Homem que Era Quinta-feira. E é a Uhum, história de uns poetas, é bem bacana o livro, é uma história de uns poetas que são anarquistas, né? Só que na uhum, verdade eles não são anarquistas, eles são policiais infiltrados. E o chefe dos anarquistas, entre aspas, é Deus. E Deus fez os policiais se fingirem de anarquistas, né? Então, no fundo, eles botam a carapaça de anárquicos, mas na verdade são policiais infiltrados, ou seja, Deus faz uma aparência de desordem, mas que na verdade esconde uma ordem por trás. E Deus é um domingo, são dias da semana, né? Um deles é o quinta-feira, o personagem principal. E aí o domingo, Deus não aparece, nunca mostra o rosto e vai mandando bilhetes, né? Para eles tentarem descobrir quem é Deus. E aí dentro dessa história aparece o problema do sofrimento. E chega uma hora que um dos personagens, que é revoltado contra Deus, né, que odeia ele, fala, por que você não mostra o seu rosto, né? Por que você não aparece? Porque, de fato, a gente anda no mundo e a gente não vê a cara de Deus em todas as partes. Nós vemos ele por meio da revelação, por meio da natureza, por meio do amor, por meio das pessoas ao nosso redor, por meio da graça, mas nós não vemos o rosto diretamente. E aí uhum. ele fala, você é uma pessoa que não sofre, né? Você é um que Ah, debocha do nosso sofrimento e não olha para ele. E aí Deus mostra algo do seu rosto, e daí na, na história é como se fosse como se o cosmos inteiro aparecesse na frente da pessoa, né? uhum. E aí aparece aquela frase, se acaso você beberá do cálice que eu bebi. Beberei. Aham. Então, é uma referência a o Cristo. Então, uma imagem acho que ajuda para esses casos, porque tem casos que as pessoas têm. Pessoas que eu já convivi, pessoas com câncer, pessoas que têm vício em drogas, pessoas que têm condições de saúde que são extremamente debilitantes. Tem uma série de coisas que assolam a vida que são sofrimentos muito profundos. Mas a imagem de um Deus que sofre, né? Que é Uhum. algo fora assim do padrão da. Às vezes é muito consolador, é algo muito belo de ser meditado, né? Então, para esse caso, claro, não estou entrando só na solução do problema dos filhos aqui e tal, mas uma reflexão que fica para essa questão do sofrimento, de condições de saúde, de realmente abraçar esse sofrimento de uma maneira mais bela, é pensar, se compadecer de uma figura de Deus que abraça o sofrimento, que abençoa ele e que sofre no fundo, quando joga esse jogo, né, quer dizer, você sabe, você não sofre como eu sofro, né, fala para Deus. E aí essa referência à crucifixão de Cristo é uma coisa que nos lembra que, nossa, sofreu mais do que a gente mesmo, ou seja, Uhum. literalmente foi lá e sofreu mais do que nós, né? É, certamente. Aham. Verdade. Quer que eu fale sobre isso? Não. Ah, Tem várias seria, perguntas seria... aqui, né? Aqui tem outra pergunta, eu acho que você pode falar sobre isso aqui, olha, minha filha tem 12 anos e fica se maquiando, pintando as unhas e muito vaidosa, devo dosar isso ou não? Dosar, tudo tem que ser dosado na vida mesmo. Pintar a unha também. Pode dosar como mãe, porque às vezes a vaidade é desmedida, né? Se ela for adolescente, ela está nessa fase de imagem, né? De preocupação com a imagem, mas ela tem que ver que a vida tem um leque, né? De coisas para fazer, para ser e se ocupar, né? Entendeu? Enfim. Ah, que bacana. Então, essa pergunta é bem para a Lélia mesmo, porque eu É. realmente Qual? não Ah, entendo. Não, crianças de 12 anos pintando unhas, isso está totalmente fora do meu rol, é. embora aqui em casa só tenha meninas, então não Vai tem como chegar a tua fugir. hora. Vai chegar a minha hora. Aqui, veja, eu dou aula em colégio, só tem meninos, né? É. E convivo um ambiente predominante masculino. Mas aqui em casa, as Tudo mulheres feminino. dominam. São É. três, eu só tenho filha. A próxima acho que vai ser menina também, entendeu? Ah, é? Acho que aqui só vai nascer menina, vai ser a mulherzinhas aqui em casa, Sei. sabe? Uhum. Você vai ser uma casa dominada por esses. Nossa, você Alguém é mandou, olha, Lélia, prima. que saudade de te ouvir, com suas palavras são sábias. Nunca me esqueço de quando você disse que mãe fala demais. Depois desse dia, me policio para falar menos quando eu chamo atenção. Veja, isso é importante. Homens e mulheres são diferentes, né, Lélia? Então, E falam também, às vezes, em proporção. Tem homem que fala bastante, mas, é, assim, é fato que muitas vezes as mulheres têm a tendência para falar mais, né? Isso aí isso. não tem como fugir, né? Mas para a educação de filhos, se falar, ó,
falar um pouco mais para a menina é diferente de falar um pouco mais para menino. No segundo minuto, o menino está olhando para ela e pensando em outras coisas. Não é verdade. Entendeu? Liga o modo avião, né? Uhum, isso, bem isso. Agora a menina já debate, porque a menina também gosta de falar, entendeu? É a filha, né? Então. Lélia, a gente tem 22 segundos. Nossa. A coisa já está ao Já vai final. ter. Eu proponho que a gente deixe acabar, a gente só vai voltar para fazer realmente o encerramento, né? Fazer as conclusões finais, Tá. só para não acabar num tom assim muito corrido e já indo para o nosso encerramento. Está sendo fantástico aqui, estou adorando aqui essa conversa.